Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a nossa análise vai nos levar por uma estrada bem específica da história. É uma rota cheia de ideias radicais, sabe? Totalmente contraculturais, que foram apresentadas há 2000 anos, mas que, olha, ainda desafiam a gente até hoje. Vamos começar essa jornada e descobrir o que torna essa estrada tão radical. Para a gente entender a força dessa história, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. A estrada de Jesus em Marcos 10 passa pela Jericó de Herodes, a chamada Joia do Deserto. E não era um vilarejo qualquer empoeirado, não. Era um centro de pura opulência, com anfiteatros de mármore, aquedutos supercomplexos e palácios com fontes e jogos de água luxuosíssimos. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Em cada parada dessa jornada, vamos ver como o contraste entre o lugar e a mensagem só amplificou o impacto radical dos ensinamentos de Jesus. Vamos para a nossa primeira parada? A jornada começa com um confronto. Os fariseus, que eram os especialistas na lei, tentam colocar Jesus numa sinuca de bico com uma pergunta bem capciosa sobre o divórcio, um dos debates mais quentes da época. Como a gente pode ver aqui, a sociedade estava completamente dividida. De um lado, a escola liberal de Hillel, que permitia que um homem se divorciasse da esposa por motivos bem triviais. Do outro, a escola de Shammai, muito, mas muito mais rigorosa. A pergunta feita a Jesus, então, não era teórica, era politicamente carregada. E aqui está o ponto central. Jesus eleva o debate para muito além da letra da lei e revela uma verdadeira crise humanitária. Essa brecha na lei criava as agunot, as mulheres acorrentadas. Milhares delas ficavam presas, sem poder casar de novo, chantageadas por maridos que seguravam o documento de divórcio. O ensinamento de Jesus, portanto, não era só uma nova regra. Era um ato de libertação para proteger a dignidade humana contra a exploração. Vamos agora para a próxima parada na estrada. Um ponto onde os valores do mundo sobre poder e importância são virados completamente de cabeça para baixo. Isso foi chocante para os discípulos. Eles viam as crianças como um incômodo, sabe? Como pessoas sem importância alguma. Mas Jesus as acolhe e as coloca no centro de tudo. Ele diz que para entrar no reino de Deus é preciso receber o reino como uma criança, com total dependência, total confiança, sem nenhum status ou poder para negociar. Uma inversão completa de valores. E então, bem nesse cenário de opulência, aparece o jovem rico. Para a gente entender a história dele, é preciso imaginar um mundo em que ele vivia. A arqueologia na Judéia já desenterrou tesouros incríveis, joias, moedas, roupas finíssimas. Era uma cultura de ostentação, e esse homem, ele tinha muitas posses. Ele era o retrato do sucesso naquele mundo. E aí vem o golpe. Essa frase famosa não é sobre o dinheiro ser algo inerentemente mau. O ponto crucial é que a confiança na riqueza, a segurança que ela parece dar, é simplesmente incompatível com a dependência total em Deus que as crianças exemplificam. É um desafio direto, frontal, ao sistema de valores daquele oásis de bilionários. Vamos avançar na jornada para Jerusalém. Agora, a ambição por poder e status se manifesta não em estranhos, mas nos próprios discípulos mais próximos de Jesus. Tiago e João pedem os lugares de maior honra no reino. Eles ainda estão pensando em termos de poder terreno. A resposta de Jesus redefine completamente o que é liderança. Grandeza não é sobre ter pessoas servindo, mas sobre se tornar um servo. O modelo máximo não é o rei no trono, mas o servo sofredor, aquele que dá a vida em resgate por muitos. Chegamos à nossa parada final nos portões de Jericó. E aqui, um mendigo cego, alguém que estava totalmente à margem da sociedade, acaba sendo aquele que enxerga com mais clareza do que todo mundo. O nome dele é Bartimeu. Naquela estrada movimentada cheia de gente indo para Páscoa em Jerusalém, a voz dele se destaca. E ele não grita só mestre ou rabi, não. Ele usa um título específico carregado de significado político e messiânico. Filho de Davi não era um apelido qualquer. Era uma declaração. Identificava Jesus como o Messias esperado, o herdeiro real que restauraria o trono de Israel. Quer dizer, enquanto os discípulos discutiam sobre posições de poder, foi um mendigo cego na beira da estrada quem reconheceu a verdadeira realeza de Jesus. E essa reivindicação de realeza não surge do nada, não. A arqueologia nos dá uma conexão bem concreta. A estela de Teldã, uma inscrição super antiga, menciona explicitamente a casa de Davi,
provando que a dinastia de Davi era uma realidade histórica conhecida na região. O título que Bartimeu usou estava enraizado na história real. Quando a gente olha para trás, para essa jornada pela estrada de Jericó, um padrão muito claro começa a aparecer. Um padrão de renúncia, de abrir mão dos valores do mundo para abraçar os valores do reino. O que a gente vê, no fim das contas, é que cada encontro em Marcos 10 é uma lição prática sobre os valores invertidos do reino. É sobre o proteger a dignidade humana, valorizar quem a sociedade descarta, redefinir a grandeza como serviço, abandonar a falsa segurança da riqueza e, finalmente, ter a fé para enxergar quem Jesus realmente é. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A estrada para Jerusalém não é só uma história antiga. É um convite para a gente examinar as nossas próprias vidas, a nossa sociedade. A mensagem radical de Marcos 10 continua nos confrontando, nos perguntando quais são os palácios e as tradições de poder de hoje que precisam ser desafiados por esse caminho da renúncia e da verdadeira visão.